O nome da nossa palestrante de hoje, como a companheira Maria já falou, é Rosane Sueli Mai Rodrigues, assistente social, doutora em enfermagem pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em educação e cultura, especialista em educação sexual e cursando psicologia transpessoal. É também assistente social do Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina, o EMOSC. Coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do EMOSC e vice-presidente da Associação de Doadores Voluntários de Sangue. Bom dia, boa tarde a todos. Acho que a gente se conhece, né? Isso, então. É um prazer estar aqui, agradeço o convite em nome do EMOSC. E é muito importante para a gente poder estar socializando essa questão da doação de sangue, né? Porque, na verdade, não existe nenhum substituto, nenhuma substância que realmente possa dar conta do sangue. Nós precisamos de doadores de sangue, porque nós temos a cada instante pessoas se submetendo a cirurgias, pessoas com problemas de saúde que precisam de sangue, pacientes hemofílicos que precisam de fatores de coagulação do sangue, cuja matéria-prima a gente é só através do plasma que a gente consegue esses fatores. Então, é muito importante estar aqui hoje conversando com vocês e podendo estar dividindo, né, socializando essa questão para que vocês também possam ser multiplicadores dessa ideia, né? A doação de sangue, na verdade, as pessoas podem doar. Existem alguns pré-requisitos para doação, desde a idade, o peso e algumas situações também. Mas o básico que a gente costuma falar é a idade, 16 e 17 anos, desde que estejam acompanhados por um responsável legal, e de 18, então, até 69 anos, 11 meses e 29 dias. Recentemente, a idade se ampliou para quase 70, tendo em vista a longevidade, né? Cada vez mais o brasileiro ele está tendo saúde, então ele também pode ser um doador até essa idade. E, bom, além da doação de sangue, nós temos também a questão do peso, no mínimo 50 quilos, e tem que ser uma pessoa saudável, né? E quanto ao medicamento, depende do medicamento que a pessoa está tomando. Além da doação de sangue, eu também gostaria de falar um pouquinho da importância da doação de plaquetas, né? Eu até trouxe alguns folders sobre a doação de sangue, que depois eu vou distribuir aqui para a Dona Maria, né? E para que ela possa também, se vocês quiserem ter alguma informação. A questão da doação de plaquetas, na verdade, as pessoas, para fazer a doação de plaqueta é extremamente necessária também, porque a plaqueta é um dos hemocomponentes do sangue, é uma partezinha do sangue que dura somente 5 dias. Então, a gente precisa de doadores todos os dias, não só de doador de sangue total, mas também de doadores de plaquetas. Um único doador de plaquetas se equivale a 8 doadores de sangue. Sangue total, a gente faz com uma única doação, a gente faz o concentrado de massas, a gente divide. Alessandra, vem aqui, por favor, me ajuda. Só mostrar, né, para vocês. Vocês já viram a bolsinha de sangue alguma vez? Vocês sabem que com uma única doação a gente faz 3 hemocomponentes? Na verdade, essa é uma bolsa dupla, né? Mas a gente utiliza lá no Hemocentro sangue, a gente coleta apenas uma bolsa e a gente centrifuga essa bolsa e retiramos dessa bolsa o concentrado de massas, o plasma e as plaquetas. A gente, para conseguir um pool de plaquetas do sangue total, nós precisamos de mais 7 doadores de sangue.
Então, com 8 doadores, a gente faz um pool de plaquetas, 8 concentrado em massas e 8 plasma. Na verdade, obrigada. Na verdade, a doação de plaquetas a gente consegue de um único doador, que a gente consegue com 8 doadores diferentes. E é importante esse tipo de doação porque, para o paciente que recebe plaquetas, é melhor ele receber de um único doador do que de 8 doadores diferentes. Menos probabilidade de reação transfusional ele vai ter. Né? Porque vão ter, no caso, a pessoa vai receber a doação de 8 pessoas com anticorpos, né? Com maior número de anticorpos. Então, além da doação de sangue total, da doação de plaquetas, nós temos também no Hemocentro cadastro de doadores de medula óssea. Então, as pessoas podem fazer a doação de sangue e também aproveitarem a própria função da doação de sangue para fazer a coleta da amostrinha, onde a gente vai, então, pesquisar o HLA, que é o antígeno leucocitário humano, que tem que ser idêntico ao do paciente. Então, pacientes com leucemia ou pacientes que têm outros problemas que precisam de um transplante de medula, né? Para esses pacientes é que é importante o cadastro de doadores de medula óssea. Para ser um candidato à doação de medula óssea, tem que ter de 18 a 55 anos. E se for um familiar, para um familiar, daí não importa a idade, né? Desde recém-nascido até idoso, desde que não tenha insuficiência cardíaca, pulmonar, hepática, seja uma pessoa saudável. Bom, na verdade eu acho que seria mais interessante vocês questionarem alguma coisa, né, do que eu ficar só falando, de repente vocês têm alguma coisa que gostariam de perguntar e depois o tempo se esgota e a gente não vai ter oportunidade. Eu gostaria de perguntar o seguinte: no meu tempo, nos meus bons tempos, existia uma carteirinha que era qualquer coisa como doador universal, podia tirar qualquer coisa de mim, porque eu fui doador de sangue muito tempo. Agora tinha essa carteirinha, eu tive que pegar meus órgãos, rins, tudo que fosse necessário, era doador universal. Isso não existe mais, né? Olha, eu não sei lhe dizer. Em relação à questão do Hemosc, a gente emite uma carteira de doador. E o senhor fala assim, doador universal, isso me remete à questão do sangue do O negativo, que é o doador universal. Certo, eu falei talvez mal, mas era doador de tudo. Era uma carteirinha especial. Tá, daí é questão de doador de órgãos, né? De todos os órgãos. Isso daí foge à competência do Hemocentro. O Hemosc é somente em relação a sangue. E essa carteirinha está aparecendo porque no andar da carruagem algumas coisas deixam de ser passíveis de você consultar. E aí a carteira, aquela carteira você vai. Eu hoje, por exemplo, não quero mais nada de mim. O sistema muda, que o rim já não tem aquela força que tinha antes. Exatamente, deve ter sido isso, porque acabou a carteirinha dela. Aquela carteirinha rasgada dessa coisa que não tem. Tem uma pergunta. Sim. Como é que funciona o sistema econômico? Ele é cobrado esse sangue quando é fornecido aos hospitais? Para que a gente possa, né, desde a bolsa de sangue, tudo isso tem um custo. A bolsa, os exames, a gente faz sorologia para hepatite B, hepatite C, sífilis, chagas, HIV, HDLV 1, V2, fazemos a tipagem sanguínea e fator RH, tudo isso demanda custo, dinheiro, né? Além disso, tem a questão própria física, de ambiente, de luz, de gastos com funcionários. Alguém tem que pagar essa conta, certo? Então, quando o paciente se interna pelo SUS, é o SUS que vai fazer o pagamento. Quando o paciente se interna particular, é o paciente que vai pagar. E se tiver um convênio, que seja Unimed ou convênios assim, então o convênio que vai pagar. Na verdade, existe um custo, agora eu não me lembro mais, mas a última vez me parece que era 300 e poucos reais cada bolsa. Isso já há algum tempo, alguns anos, né? Eu nunca mais me preocupei com essa questão da parte financeira, né?
Só é importante a gente saber que há um custo e que alguém paga, né? Ou o governo, ou o convênio, ou então quando é particular. Não é a questão do sangue, não é o sangue. A matéria-prima está na Constituição Federal, no artigo 197, se não me engano, que não pode ser cobrado o sangue. A partir da Constituição de 88, a doação de sangue ela não é remunerada e ninguém pode cobrar o sangue, a não ser esses insumos que se tem para preparar as bolsas de sangue. Ficou bem claro? As pessoas têm uma certa resistência, né? Porque elas acham que sangue não pode cobrar. Mas olha, isso tudo custa caro, né? Muito material importado também, algumas coisas em dólar, né? Então, é muita grana, muito dinheiro. Mas a matéria-prima em si, o sangue, não pode ser cobrado. Outra pergunta. É só o EMOSC que cuida, eu sou leigo no assunto, né? Só o EMOSC que cuida do fornecimento de sangue para a rede hospitalar aqui em Florianópolis, Santa Catarina, como é que é a competência? Então, existe uma hemorrede estadual, que é o EMOSC de Florianópolis, que é o Hemocentro coordenador, e os hemocentros regionais nas cidades de Laje, Joaçaba, Chapecó, Criciúma, Joinville e Blumenau. E também temos postos de coleta em Jaraguá do Sul, Canoinhas e Tubarão. Existe um outro serviço de hemoterapia que é responsável pelo abastecimento do hospital universitário. Tá? Então, tirando o hospital universitário, todos os outros hospitais e clínicas é o EMOSC que dá atendimento. E o nosso atendimento está cerca de 98%. Das solicitações é o que a gente está conseguindo nesses últimos meses atender. É importante também vocês saberem que nem 2% da população brasileira doa sangue. No Brasil é cerca de 1,8%. Então é um índice baixo, né? O Ministério da Saúde preconiza que de 3% a 5%. 3% já seria suficiente. Imagine os doadores de plaquetas, é um número menor ainda. Eu respondi a sua pergunta? Sim. Ficou claro? Obrigada também. Eu gostaria de fazer também uma pergunta. Eu acho que foi na década de 80, se não me falha a memória, eu fui fazer a minha doação de sangue. Muito envaidecida e achei que ia completá-la. Mas infelizmente eu não cheguei até o final. E fiquei muito triste, porque eu recebi informação que ao não completá-la, o que eu acho que chegou na metade, aquela quantidade que eu doei, que para mim já era uma vitória, ela seria descartada. Porque é colocado ali o anticoagulante suficiente para a quantidade. Eu queria saber se isso ainda é hoje assim. Sim, ainda assim. Por quê? Nós coletamos de 420 a 480 ml de sangue. Essa quantidade é suficiente para que a gente possa preparar as 3 bolsas. Se a gente coletar 200, 300, não vai ser suficiente. A gente perde a bolsa, infelizmente. Questões de segurança, de contaminação, essa Não, coisa. é a questão que a gente não vai conseguir trabalhar com esse sangue mesmo. Não vai ser suficiente. Na centrifugação, a gente não vai conseguir o suficiente para fazer essa separação. Aí não tem como ser utilizado. Por isso que pessoas com menos de 50 quilos não podem doar sangue, porque nós teríamos que coletar menos de 420 a 460 ml de sangue. E não teríamos como trabalhar com essa bolsa, porque é insuficiente em termos de peso, né? De pena, né? Mas às vezes acontece da pessoa não se sentir bem ou acontecer alguma coisa que impossibilita a continuidade. Mas existe assim, algum critério assim? Por exemplo, o meu amigo aqui se referiu que meio litro de sangue para ele seria exagerado. Eu também penso que meio litro de mim. Como é que é isso? Então, para uma pessoa que pese mais de 50 quilos não é problema. Em menos de 12 horas o volume é reposto pelo próprio organismo. Tá? Então a pessoa não vai emagrecer nem engordar porque doou sangue. Tá? Ela não pensa que vai ficar com meio quilo a menos. Não, rapidinho ela tem o mesmo peso.
Tem corda, né? Porque dá fogo, né? Não, existem tabus, né, histórias de que mitos de que engrossa o sangue, afina. Não existe nenhum trabalho científico que dê essa certificação. Eu ficar com mais fogo. Bom, pode ser, né? A gente oferece um lanche para as pessoas porem volume, né? Glicose, sais minerais também. Eu queria uma informação mais genérica. Se for possível, política de colher sangue, se alguma vez o Hemosk já passou por problema que teve que importar de outros estados, se esse 1,8, que é pouco, supre Santa Catarina, em que momento se importa porque houve um acidente com 20 e tantas pessoas? Certo. Então, nós temos o setor de captação de doadores de sangue, né? Então, nós temos profissionais que são responsáveis em conquistar novos doadores, fidelizar os doadores que já doam sangue para que eles continuem doando sangue. A gente faz o nosso trabalho como nós estamos fazendo hoje aqui, em empresas, em escolas. Então, a gente está disponível sempre na mídia e em qualquer situação onde queiram que a gente fale sobre doação de sangue, no sentido de que a gente pode estar informando as pessoas e sensibilizando-as para que elas possam doar sangue, né? Então, todos os dias nós temos o estoque do sangue, né? Vocês sabem que isso varia, claro, conforme a demanda, a necessidade, vai sendo usado e outras pessoas vão doando e assim a gente vai mantendo um estoque de sangue. Então todos os dias a gente sabe quantas bolsas de sangue a gente tem de cada tipo de sangue, cada fator RH. Então, geralmente o O negativo e o A negativo são os tipos de sangue que a gente encontra maior dificuldade em manter em estoque. Por quê? Nem 10% da população tem A negativo, nem 10%, cerca de 9% mais ou menos, da população tem o sangue O negativo. Então, todos os dias a gente tenta manter o estoque. Quando há uma deficiência muito grande de um determinado tipo de sangue, a gente vai para a mídia, para a televisão, a gente solicita que as pessoas daquele tipo de sangue doem sangue. Ou a gente manda e-mail, ou a gente telefona, né, para não deixar faltar. Então, não houve ainda nenhuma situação que nos fizesse nos impusesse a solicitação de sangue de outros estados. O que acontecia anteriormente, antes de 2004, é que alguns pacientes iam fazer cirurgia em outros estados e até então a família doava sangue aqui e podia levar esse sangue onde o paciente estava. Depois de 2004, houve uma nova resolução, uma nova legislação da hemoterapia que impede essa transferência de bolsas de sangue de um estado para o outro. Porque a Política Nacional do Sangue diz que cada estado tem que ser autossuficiente, tá? Tem que ter segurança em relação à hemoterapia. Então, quais as situações que poderiam acontecer isso, né? Como, por exemplo, houve no início desse ano, em fevereiro, aquela tragédia em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Então, na verdade, a gente encaminhou um pouco de crioprecipitado, né, que é uma partezinha do sangue que estava sendo necessário naquele momento por causa daquela tragédia, daquela situação. Mas, normalmente, isso não acontece, tá? Eu respondi sua pergunta ou faltou alguma coisa? Uma coisinha, uma curiosidade. Comparando com os outros estados, nós estamos bem? Comparando, obrigada por essa pergunta, né? E por todas as outras que me deu possibilidade de falar de uma forma mais informal, né? Perante os outros estados, o Hemosk, o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Santa Catarina, ele é considerado um modelo, né? E o nosso índice de doadores é maior do que em todo o Brasil, aproximadamente 2%. Claro que isso varia de ano a ano, né? Mas nós temos um índice bastante bom perante e um trabalho também, tanto é que o NAT, que é uma metodologia de pesquisa para HIV, uma sorologia, né, que a gente faz, bem avançada, o Hemosk aqui em Florianópolis, ele foi participou do projeto piloto. Então, o Hemosk é bem conceituado, né? Nós temos a ISO 9000, então nós temos a certificação de qualidade,
E temos também agora, nós fomos certificados pela ABB, Associação Brasileira de Hematologia. Muito obrigado. Mais um orgulho para mim que adotei Santa Catarina. Muito obrigado. Obrigada. Salve. Sim. Familiar, mas com amigos, hospitalizada e essa pessoa vai ser submetida a uma coisa que precisa de sangue. Aí, família se mobiliza, amigos e tal, e fazem a doação de sangue para aquela pessoa. Certo. E mesmo assim, esse sangue que é usado nessa pessoa, ele é cobrado também? Não, acho que não ficou bem entendida a questão da cobrança. Não, eu né? entendi. Não. Só quer saber se essa pessoa vai precisar pagar também as bolsas. Sim, se ela... A sua família do outro. Sim, se ela... O sangue não é cobrado, não é o sangue que é cobrado. O que se cobra são todos os exames que a gente faz, as bolsas que são utilizadas, o material, a geladeira, o freezer, né? A certificação de que ele está livre de doença. Já falamos sobre isso. Isso aí não vou dizer que é 100% de garantia, porque não é. Aí eu recebi doação de sangue, minha família teve que doar 4. E aí eles disseram, o sangue você vai receber está livre de AIDS, hepatite. Não podemos... Isso foi no Rio, não foi aqui. Não existe isso. Existe a janela imunológica, que é o espaço de tempo entre a contaminação e a positividade do teste, que pode levar dias ou até meses. Para a hepatite leva meses. Então, o NAT, que é uma metodologia recente, que até 2014 todo o Brasil vai ter que desenvolver o NAT, e o NAT também vai ser não só para HIV, mas para hepatite C. Então, isso é excelente para os pacientes com hemofilia, cada vez estão tendo mais qualidade, né, de vida, porque menos chance eles vão ter. Na década de 90, até a década de 90, os pacientes com hemofilia morriam muitas vezes com AIDS ou com hepatite C, né? Hoje em dia não, porque esse é retirado do plasma, que fica congelado por 6 meses, para depois a gente fazer. Não dá para fazer para todos os tipos esse tempo? Não. No caso, cada hemocomponente tem um tempo de validade. Então, concentrado hemácias, que é a partezinha vermelha do sangue, dura só 30 dias. Então, fica em temperatura ambiente. A plaquetas dura só 5 dias em temperatura ambiente. Mais do que isso não tem validade. Já o plasma fica congelado por 6 meses, 1 ano, 2 anos, até 5 anos, dependendo da temperatura do freezer. Então, como o fator 8 e fator 9 é retirado do plasma humano, sendo que o plasma primeiro fica congelado por um bom tempo, então antes disso já foi utilizada a plaqueta, já foi utilizado concentrado de hemácias. Então, se houve algum problema, se algum paciente veio a desenvolver alguma sorologia positiva, a gente tem como bloquear o plasma e não encaminhar. Porque a indústria processa o plasma. Deu tempo, né? Bom, gente, então eu agradeço, né? A dona Maria está dizendo que o tempo já deu, conforme aqui o cronograma de vocês, né? Eu agradeço, vou deixar disponível aqui os folders com as informações e estamos disponíveis, né? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas depois a gente pode... Obrigada, tá? Acho que vamos ter que marcar uma próxima reunião para maiores informações. Mas, em nome do Rotary Club, quero agradecer a sua presença. Para nós foi uma honra. Os colegas meus da própria parte diziam, olha, tu agora é do grupo de risco. E ela tem razão, né? Quero lhe passar nessa oportunidade um certificado de agradecimento e conferir então esse presente certificado como assistente social pela palestra proferida no dia de hoje com o tema da importância do gesto de doar sangue. Também quero lhe conferir um outro certificado para o HEMOSC, Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina, por favor, estou filmando pelo trabalho incansável em favor da população catarinense na comemoração do Dia Nacional do Doador de Sangue, em 25 de novembro. Obrigada. Muito bom, pessoal. Também quero lhe passar
uma cartilha para que a Rosane conheça melhor o ABC do Rotary. Quem sabe um dia também se interesse em ingressar como associada do nosso clube de serviço. E também um livro muito instrutivo de uma solenidade em comemoração aos 130 anos da imigração dos gregos para Florianópolis. Essa comemoração foi em parceria do Rotary Club, em parceria com o Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina. No dia 17 de setembro, foi comemorado os 130 anos da imigração dos gregos para Florianópolis. E aqui tem uma história muito interessante sobre a importância, sobre a contribuição dos gregos para a identidade de Florianópolis. Mais uma vez, obrigada. Esquecemos de mercado. Olha, estamos recebendo o certificado de empresa solidária EMOSC para o Rotary Club. Muito obrigada. Mas a secretária que sabe o telefone dela? Não, ela A cachaça eu sei que é R$3,50. Qual que eu não sei? Olha pra cá. A nossa palestrante, ela está trazendo 2 camisetas para sorteio, companheiro Arne. Nós vamos precisar ainda dos seus prestes. Isso! Vamos lá. Vamos sorteá-la. Agora? E também ela está oferecendo essas sacolinhas para o carro, para o lixinho do carro. Podemos passar. Podemos. Quem é que me ajude? É R$15 cada sacolinha. Não. É brinde. não se conversa. Por favor. Então vamos primeiro ao sorteio. Aqui é R$3,50. Como é que vamos fazer o sorteio? Ali no meu aí, por favor. O problema desse sorteio é que a lista Nós temos uma lista de presença, porque infelizmente nós somos poucas companheiras. Nós temos. Tem 3, quantas camisas são, Maria? Quantas camisas? 2. Ela propôs que fosse uma entre as companheiras e uma entre os homens. Então uma da presidente e uma sorteia. Sortear uma bolinha? Isso. Vamos ao sorteio das Alô, camisetas. pessoal, olha a camiseta. Tá saindo? Por favor. É assim. Agora vamos ver. Número 18. Sou eu! Essa eu levo! Essa bolinha viciada? Essa eu levo! A gente ligar essa máquina. Bom, agora vem uma tamanho G. Tamanho G. Que vale tudo menos o 43, tá? Outro sorteio da outra camiseta, brinde da nossa camiseta. Seja 43. Vamos As ver. camisetas quero esclarecer, Ah, não, 46. que é a campanha da doação de sangue. 46, Islândia. Opa! Companheiro Islândia. Ó, Que tem marmelada, é. tem marmelada. Sai da frente, ai. Ai, sai da frente. Ó, Islândia, por favor. Companheiro. Melhor sorriso, isso. Então, o Rotary Club de Florianópolis agradece a gentileza dos brindes, das camisetas, em comemoração ao Dia Nacional da Doação de Sangue, ofertados pelo EMOSC. Muito obrigada, Dona Rosane. Gostei do saquinho esse.